Estocolmo, 8 de agosto de 1989. Merganse Grande. Isto é assim o resumo da observação. Olá, Zé. Olá, tudo bem? Deve ter sido um bicho engraçado de ver, não? Epá, foi assim no meio da cidade, lá nos canais. Eu estava no Interrail com o meu amigo João Cruz, como já referi nas conversas anteriores. Andámos uma semana a passear pelo norte da Suécia e agora já estávamos a fazer a nossa descida e viemos no comboio a caminho de Estocolmo e a essa altura o João diz-me: Epá, eu hoje quero visitar a cidade. Mas foi assim de repente, isto não tínhamos planeado nada. E eu que até comecei a fazer os meus interrails mais a visitar cidades que outra coisa, nesta altura já andava mais entusiasmado com as aves do que provavelmente em visitar cidades. Mas o João, depois de ter estado ali uma semana a gramar aves, que ele não era assim tão entusiasta como eu, disse: Epá, não, mas eu quero visitar Estocolmo e não sei o quê. E eu disse: Mas o que queres ver? Epá, conhecer a cidade e não sei o quê. Pronto. E eu, enfim, já tinha estado a fazer o programa das aves dos dias anteriores, lá tive que aceitar. Então andámos ali um bocado a passear pela cidade em modo um bocadinho errático, porque nem sabíamos muito bem ao que é que íamos, mas andámos a pé, mas aquilo tem lá alguns canais, e de modo que uma parte do nosso percurso decorreu assim ao pé d'água. Só que eu, apesar de não estar assim particularmente motivado para aquela visita, não deixei de levar os binóculos, né? Como é óbvio, porque eles já andavam sempre comigo. E então foi ali no meio de Estocolmo, que de repente então encontrei o Merganse Grande, que foi mais uma nova espécie para mim, a número 210. Foi a única espécie que adicionaste à lista aí, não foi? Em Estocolmo foi a única, sim. Mas foi fortuito, só que o que acontece é que isto é uma coisa que se nota muito nas cidades do centro e do norte da Europa, é que tem muitos lagos, ou rios, ou canais, e isso está cheio de aves aquáticas. Nós em Portugal não é tanto assim, mas nós não temos muitas cidades com lagos. Há alguns lagos em Lisboa e no Porto, mas nem sequer são lagos muito grandes, são lagos relativamente pequenos. Mas noutras cidades europeias tu tens lagos maiores. Eu já não me recordo se esta observação foi num lago ou se foi num canal, ou já não sei descrever exatamente o sítio, mas recordo-me que em diversas outras cidades vi lagos grandes que normalmente têm uma boa variedade de aves aquáticas, o que significa que as cidades por essa Europa fora são bons sítios para observar aves aquáticas. Aquáticas e não só, mas incluindo aquáticas. A realidade é que a minha primeira observação de Merganse Grande foi assim na capital da Suécia. Então, e agora explica-me uma coisa. Esse merganso é o Mergus merganser, não é? Eh, Exatamente. Ele é muito parecido com o merganso popa, não é? De Crista, não é? Que aparece por cá. É relativamente parecido, mas tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças ao nível da plumagem que permitem distinguir a espécie, tanto o macho como a fêmea. O macho caracteriza-se por ter a cabeça verde, o bico vermelho e depois o peito branco e as laterais brancas. É parecido com o nosso merganso de popa, só que o merganso de popa tem, tem já mais preto no dorso e tem o peito mais arruivado e tem um bocado uma popa na cabeça, que este não tem. As fêmeas são mais parecidas, têm ambas a cabeça ruiva, tanto a do merganse grande como a do merganse de popa. E a forma mais fácil de distinguir as duas espécies, quando estão as fêmeas ou quando estão machos em plumagem não nupcial ou imaturos, é que no caso do merganse de popa, a transição entre o ruivo, portanto, a meio do pescoço, a transição entre o ruivo da cabeça e o branco do pescoço é assim uma transição suave, ou seja, aquele ruivo vai se diluindo, vai se misturando com o branco do pescoço, enquanto que no merganse grande parece que alguém desenhou ali uma linha circular a meio do pescoço, que contorna o pescoço, e dessa linha para cima é ruivo, dessa linha para baixo é branco. Portanto, o limite entre o ruivo e o branco é muito bem definido. Isto vê-se bem em qualquer guia de campo. Portanto, se nós repararmos neste aspecto,
é a partir daí que se faz a identificação. Portanto, marca transição entre o ruivo e o branco, muito bem marcada no merganse grande, mas muito difusa no merganse de polpa. Mas o Marganse grande é mesmo grande comparativamente com o outro, por exemplo? É um bocadinho maior. Ele é, para termos assim uma noção, ele tem 58 até 66 centímetros de comprimento. Eu recordo que o comprimento se mede desde a ponta do bico à ponta da cauda, enquanto que o de popa tem 52 a 58. Portanto, um 52 a 58, que é o de popa, e o outro 58 a 66. Para termos uma noção de comparação, o pato real, bem, é um bocado variável, mas pode ir de 50 a 65. Portanto, digamos que o merganse de popa está no limite inferior do tamanho do pato real e o merganse grande está no limite superior. Até pode ser ligeiramente maior. Se bem que isto do tamanho é sempre muito relativo, não é? Quando faltam as referências, às vezes as pessoas É são sempre. enganadas por isso, não é? E sobretudo quando as aves estão longe. Nós às vezes vemos as aves a alguma distância e, portanto, a questão das dimensões, além de haver variação individual em quase todas as espécies, tal como nas pessoas, né? Há pessoas mais altas e pessoas mais baixas, nas aves acontece a mesma coisa, há indivíduos maiores e indivíduos mais pequenos, portanto, Uhum. uh, essa variação existe. Mas em média o merganse grande é relativamente maior, portanto é um pato já com uma dimensão razoável. Pois, eu perguntei esta questão das diferenças entre as espécies precisamente porque, pelos vistos, o eventual avistamento de um merganse grande não seria já novidade em Portugal. Não é novidade, mas esta espécie em Portugal é uma raridade e é uma raridade que já está no grupo das mais raras, porque até hoje o número de avistamentos conhecidos em Portugal não passa a dezena. Até hoje, segundo o portal Aves de Portugal, e eu penso que não me escapa aqui nenhum registro mais recente, até hoje houve 9 avistamentos. E desses 9, houve 6 que foram no mesmo inverno, que foi o inverno de 2010. 6 não, peço desculpa. 4, mas um deles envolveu 3 indivíduos. Portanto, sim, 6 indivíduos foram no mesmo inverno que foi 2010-2011 e depois houve 2 no inverno seguinte. Tirando esse, portanto, houve aí um período em que houve bastantes avistamentos, mas antes disso só tinha havido 3 registros em Portugal. E depois de 2011, tanto quanto sei, não houve mais nenhum. Portanto, não é de forma nenhuma uma raridade regular. Há raridades que são regulares, não é o caso desta. Mas constou-me que a população está potencialmente em crescimento, o que significa que se calhar a probabilidade de começarmos a ver essa ave, eh, que apesar de rara, poderá vir a aumentar a frequência com que se observa, não? Ah, desculpa lá, mas onde é que viste que a população está em crescimento? É Eu que no vi, site, eu no site da vi, BirdLife dizem que a tendência populacional é desconhecida. eu vi uma referência a que a população suspeitava que em alguns locais que estaria em crescimento e que a Europa seria um deles. Eu vi isto, já não recordo Hum. exatamente onde. E depois, quando estive a ver o site do EBBA, nomeadamente quando estive a fazer a comparação, a ver a comparação entre o EBBA 1 e o EBBA 2, aquilo tem ali, de facto, um acréscimo bastante significativo de registros, Ora, né? deixa-me ver. Pois, estou agora a ver o mapa, estou agora a ver o mapa do EBBA. Pronto, de facto, aquela tendência que eu disse que é desconhecida, que está no site da BirdLife, aplica-se à população como um todo e não necessariamente à Exato, população exato, exato, europeia. exato. Pronto. A nível da Europa, olhando para o mapa, bem, isto é mais uma daquelas espécies que parece querer desafiar as alterações climáticas porque está a diminuir a norte e a aumentar a sul, não é verdade? Claro, Ou sem seja, dúvida. na Escandinávia parece estar a diminuir, tem vários quadrados cor de laranja e depois tem muitos quadrados azuis na Europa Central, particularmente na Suíça, França, Norte de Itália, Áustria, Chequia, Polónia e alguns países ali vizinhos. Portanto, de Apesar facto, de, em termos de abundância,
os registros de maior abundância são precisamente lá para cima, para a Escandinávia. Sim, quer dizer, sim, a abundância, esta espécie continua a ser particularmente abundante na Escandinávia. Eu estive a consultar, inclusivamente, a ficha que vem no site da BirdLife, que é uma ficha com dados populacionais que acompanham, portanto, o segundo livro vermelho europeu, e a população da Europa anda entre os 80 mil e os 130 mil casais, sendo que mais de, agora deixa-me cá ver, 2/3 desta população, 2/3, portanto cerca de 50 a 80 mil, estão na Suécia e na Finlândia. Portanto, estes dois países reúnem 2/3. Se somarmos a Rússia, são mais 10 a 20 mil. Portanto, estes três países reúnem a quase totalidade. A Noruega tem muito menos, porque a Noruega é um país mais de montanhas, não é tanto de lagos. Isto é uma espécie que prefere nidificar em lagos. Portanto, Suécia, Finlândia e Rússia são os três países mais importantes. Agora, tem de facto havido uma expansão para sul, como o Atlas europeu mostra muitíssimo bem nos mapas. Eu penso, não estive a ler sobre estas causas porque eu não tenho o Atlas, só vejo os mapas que estão online. O texto do Atlas é que explicará isso, mas eu deduzo, é uma suposição, mas já eu digo isto porque já vi isto em relação a outras aves, que pode ter a ver com a maior disponibilidade de habitat, nomeadamente lagos e outras zonas úmidas artificiais, como albufeiras e outros reservatórios, que disponham de peixe, até porque, como sabes, por exemplo, uma espécie que se expandiu imenso na Europa nos últimos 20 anos foi o corvo marinho de faces brancas, como sabes, que se alimenta muito de peixe e que também tem beneficiado do aumento das explorações piscícolas. Portanto, eu mesmo sem ir ler se são estas as razões, eu se tivesse que apostar diria que era por causa disso. Portanto, o merganse grande ter-se-á expandido porque existem águas pouco poluídas atualmente, porque houve também muita despoluição de zonas úmidas, com peixe disponível, e isso fez aumentar a área geográfica onde ele encontra condições para se reproduzir. Isto talvez associado a uma maior proteção e uma menor perseguição, porque esta espécie já foi muito perseguida no passado. Hoje em dia talvez encontre condições para se expandir, mas realmente é curiosa a forma como se expandiu para sul e agora já nidifica no centro, no sul de França, quase, e no norte de Itália, portanto, a latitude não é bem do norte de Espanha, mas é quase. Agora, respondendo à tua questão, se isto aumenta a probabilidade de aparecerem mais por cá, em teoria, sim. Em teoria, sim, porque se há mais indivíduos a nidificar na Europa, ainda por cima eles se estão a expandir em direção ao sul, em teoria estão a nidificar mais perto. Na prática, pode não ser bem assim, porque esta espécie não faz migrações muito longas. Sim, mas uma das coisas também interessantes desta espécie é que ela, pelos vistos, tanto se dá em massas de água doce, de água doce como de água salgada. Eh, e, e a nós, aqui no estado, temos uns quantos estuários interessantes, presumo eu, para a invernada desta espécie. Uh, Principalmente porque eu também, pelo que eu percebi, os indivíduos que mais migram são, obviamente, mais uma vez, as populações que nidificam mais a norte, não é? E que há uma tendência para as populações que nidificam em zonas mais temperadas de acabarem por ficar por lá, não é? sim, é verdade, mas do que eu li, este pato, enfim, para todos os efeitos é um pato, embora seja de uma subfamília diferente, é menos dado a usar as águas costeiras e marítimas do que outros patos que vêm do norte, dos quais nós já falámos, como o pato, sei lá, o pato preto, ou o pato fusco, ou até o pato do olho dourado, pode aparecer em águas costeiras. E o merganse de popa, claro. Portanto, este pato e as mobelhas. Portanto, há muitas aves que nidificam em lagos de água doce e que depois no inverno se deslocam para a costa. Este pato tem menos essa tendência e mesmo durante o inverno, tendo um bocado a manter-se em grande parte também em lagos de água doce. Portanto,
eu acho que isso que dizes é parcialmente verdade, mas eles são menos dados a esses movimentos para a costa. Vamos ver, não é? O futuro dirá. Não, claro, obviamente, vamos ver uma coisa. Há sempre esperança. Esse ano em que apareceram muitos em Portugal, esse inverno em que apareceram 6 indivíduos, foi um inverno em que mesmo em Espanha, onde isto também é uma ave bastante rara, onde até hoje em Espanha há, salvo erro, cento e qualquer coisa registros, ahm, até 2010 havia 48 registros envolvendo 113 aves, portanto 113 aves, isto até 2010, portanto há aqui certamente mais registros recentes, mas nesse inverno em que apareceram 6 em Portugal, em Espanha foram registados 30, portanto destes 113, 30 foi no mesmo inverno, ou seja, e nesse ano eles dizem também, isto está no livro da Birds of the Iberian Peninsula, também houve um número bastante grande, quando aparecem estes números maiores em Espanha, que já tinha acontecido no passado, também há influxos para a França. Ou seja, em certos invernos que porventura sejam muito frios, uh, há um maior número de mergances grandes que se deslocam até a França, aparecem mais do que a média em Espanha e é nesses anos que nós podemos esperar ver em Portugal. Portanto, estes que aparecem em Portugal normalmente aparecem no âmbito destes movimentos em escalas maiores do que em anos normais. Portanto, como os invernos têm sido suaves, isso não favorece o aparecimento destas aves vindas do norte. Pois, e aí provavelmente, se calhar, às tantas, a meteorologia também terá algo a dizer, não é? Nomeadamente, se calhar, haver assim uns ventos de leste que alterem os trajetos normais das Pode. migrações de Embora hoje, não é? eu acho que a questão dos ventos de leste aplica-se mais aos migradores de passagem do que propriamente aos invernantes. Os invernantes são mais sensíveis, por exemplo, se houver temperaturas muito baixas no norte e que faça congelar determinadas zonas úmidas. Agora, repara, esta ave, pronto, os que apareceram em Portugal foi na maioria junto à costa. Apareceram no estuário do Cávado, apareceram na Ria da Alvor, apareceram na Lagoa da Albufeira, já apareceu, creio que, no estuário do Minho, há uns anos. Há um registro no interior que foi na Albufeira de Santa Maria da Guiar, que fica em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda. Agora, nós hoje em dia já temos mais reservatórios, no passado não tínhamos, e como não tínhamos reservatórios, não tínhamos albufeiras, não temos lagos naturais no interior, e eles gostam de águas com alguma profundidade para mergulharem e apanharem o peixe, se calhar eles também nunca desenvolveram migração para a Península Ibérica. Agora, pode acontecer, se vier um inverno mais frio, que apareçam em números superiores ao habitual, como aconteceu em 2010, 2011. Aliás, eu sei de observadores que há vários anos que desejam que apareça um merganse grande em Portugal, porque são pessoas que começaram a observar há alguns anos, mas não há anos suficientes para já ter aparecido um. Portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que se num destes invernos aparecer aí novamente um merganse grande, que isso vai fazer as delícias de muitos twitchers e caçadores de raridades, porque caçadores aqui no sentido fotográfico do termo, nada de confusões. Portanto, certamente que há pessoas atentas aos movimentos e nomeadamente aos registros que vão aparecendo em Espanha, porque em Espanha os registros são quase todos no norte, que é o que acontece com estas aves vindas do norte da Europa, estas aves invernantes, nós já falámos disto a propósito, por exemplo, do mergulhão de penachos, falámos disto a propósito das mobelhas, de alguns patos, portanto, normalmente estas aves em que nós já estamos abaixo do limite sul, em Espanha a maioria dos registros é na costa norte, Galiza, País Basco, Astúrias e Cantábria. E, portanto, quem deseja ver estas raridades vai estando atento àquilo que se passa no norte de Espanha para ver se existem ou não sinais de movimento e de um possível influxo. Os registros que houve em Espanha concentram-se maioritariamente em dezembro e janeiro, que faz sentido que é o pino do inverno. Portanto, será nesses meses que existe alguma probabilidade de encontrarmos algum. Uh, Pensando agora em termos mais globais, a distribuição desta ave é mais uma holártica, não é? Exatamente, é uma espécie holártica, portanto, distribui-se pelas latitudes temperadas, quer do Velho Mundo, quer do Novo Mundo, o que na prática significa que tem uma população na América do Norte, que se estende desde o Alasca
até à Terra Nova no Canadá, passando por uma grande faixa que atravessa todo o Canadá e ainda pelo norte dos Estados Unidos, sendo que depois, como são parcialmente migradores, aparecem mais no sul dos Estados Unidos e até no extremo norte do México. Depois nidificam na Islândia, no norte e no centro da Europa e depois pela Ásia fora até ao extremo oriental da Rússia e descendo ainda pelo Cazaquistão, uma boa parte da China e outros países ali à volta. Depois são parcialmente migradores, sendo que aparecem no inverno em sítios como o Japão, o norte da Índia, o sul da China e diversos países europeus. Também Só que nidificam ali para... nós, de facto, nós em Portugal já estamos a sul do limite normal de invernada, por isto é que Certo, por certo. isso é que isto é uma raridade. Eles também nidificam ali pela Escócia, não é? Parece-me, vi uma referência qualquer a que há para lá uma população, uma pequena população. Penso que sim. Aliás, olhando para o mapa do EBBA, nós vemos que eles distribuem-se pelo Reino Unido, não é só na Escócia, estão presentes numa grande parte do país e descem até Gales e Inglaterra, inclusivamente. Portanto, eles têm uma população bastante bem distribuída no Reino Unido. Agora, as maiores abundâncias estão efetivamente no norte da Europa, como já falamos. Mas estou Uhum. até a ver o mapa do Atlas inglês e vão desde a Escócia até cá abaixo, quase à Cornualha. Portanto, tem uma distribuição bastante vasta, o Reino Unido. E a nível global, isto é sempre a mesma subespécie ou como é São que é? são três subespécies. Tem uma na Europa e que não é só Europa, vai à Europa e que vai até uma grande parte da Ásia, uma grande parte da Sibéria, é da subespécie nominal, que é o Mergus merganser merganser. Depois tem o Mergus merganser orientalis, que ocorre numa parte da Ásia Central, desde o Afeganistão até ao oeste da China. Portanto, está um bocado a sul da outra, mas só na Ásia. E depois tem uma terceira que é o Mergus merganser americanos, que o próprio nome é autoexplicativo e que é a subespécie do Novo Mundo. Uh, Vamos aqui à questão também agora da taxonomia. Esta espécie, pelos vistos, ainda mantém o nome originalmente dado por Linneu. Correto. O Linneu, embora tenha metido a maioria dos patos no género Anas, e depois é que foram aparecendo outros géneros, neste caso ele achou, e bem, que estes já eram suficientemente diferentes dos restantes patos para merecerem um género É distinto. só pato QB, não é? É só pato QB. E chamou-lhe Mergus merganser. Mergus é um nome que vem do latim, é um tipo de uma ave aquática que não está identificado, mas que é mencionado pelo Plínio, pelo Plínio Velho, que era um naturalista romano, não é? E por outros autores da antiguidade, como por exemplo o Horácio e o Terentius Varro. Portanto, uma ave aquática mencionada por autores da antiguidade e que Mergus deriva de mergere. Mergere quer dizer mergulhar. Aliás, o nome mergulhão e mergulhar é uma palavra então com origem no latim. Portanto, mergus significa, se quisermos numa tradução muito literal, quer dizer mergulhão, quer dizer que mergulha. Não é? Merganser. Merganser é uma palavra composta de mergos, que eu já expliquei, que mergulha, e de anser, que é ganso. Portanto, merganser significa ganso que mergulha. Portanto, deduzo eu que o Linneu terá pensado que esta ave, talvez pelo seu tamanho, já tinha assim um ar um bocado agansado e então chamou-lhe o ganso que mergulha. Mas como ele usou o mergus e a seguir usou o merganser, o mergus aparece duas vezes e, portanto, isto é uma espécie de um tautónimo. Não é um tautónimo verdadeiro, porque a segunda palavra é diferente. É Não é mais mergus uma mergus. pequena repetição. Como? Uma pequena repetição aqui, não é uma Sim, há aqui uma redundânciazinha, mas ele não usou tautónimos verdadeiros, mas a segunda palavra duplica um bocadinho a ideia da primeira.
Exato. Portanto, foi, olha, é um dos casos em que mais se aproxima de um tautónimo, dentre os nomes que o Linneu deu. Mas sim, este nome foi dado originalmente pelo Linneu, e esse nome mantém-se assim até hoje, efetivamente. Hum, uma outra característica engraçada também, já não é a primeira vez que falamos, mas trata-se de um pato arborícola. Exatamente, é um pato arborícola, ele faz os ninhos, portanto, em cavidades. Nós já falámos disto aqui há não muito tempo, a propósito do pato de olho dourado, que também faz ninhos em cavidades. E então o sítio que ele prefere são buracos de árvore. E quando estão disponíveis, ele gosta, por exemplo, de ninhos de pica-pau preto, por exemplo. É Pois tem uma, que é ser uma... um pica-pau grande que faça um buraco com uma abertura grande onde o pato consiga entrar, não é? Sim, sim, exatamente. Ou seja, porque eles não escavam buracos, não é? Eles, ah, E eles acima aproveitam de só, não é? tudo, eles acima de tudo vão procurar cavidades que estejam disponíveis para serem utilizadas. Mas se não houver árvores disponíveis, também pode ser em barreiras de terra, perto das margens, ou no meio das rochas. E uma curiosidade, e que também já referi isto a propósito do pato de olho dourado, eles também facilmente utilizam caixas ninho. Portanto, aquelas caixas de madeira, que obviamente terão que ter uma dimensão adequada, mas eles também apreciam caixas ninho, assim como buracos por baixo de edifícios ou espaços por baixo dos telhados das casas. Sim, Uh, constam que em termos de, digamos, de espaços naturais, na ausência de buracos em árvores, se for preciso, se houver assim uma encosta de um lago assim um bocadinho mais acidentada, podem usar também buracos em rochas e coisas do estilo, não é? Sim, exatamente. Ou seja, eles conseguem adaptar-se. Como te disse, no caso dos buracos de árvore, eles incluem os buracos feitos pelo pica-pau preto, que é o maior dos pica-paus europeus e é talvez o único que faz cavidades com um tamanho suficiente para estes bichos fazerem ninho. Eles, no Birds of the World, também referem que outro tipo de sítios menos utilizado pode ser edifícios velhos, chaminés, faróis, buracos no chão. Portanto, eles são bastante versáteis e vão aproveitando aquilo que conseguirem encontrar naturalmente, porque o tipo de sítios que está disponível não é igual em todo lado, como nós sabemos. Portanto, E esta mas é mais uma daquelas espécies em que os patinhos são nidífugos e depois, ao fim daí de um dia ou coisa assim, de gente está no ninho, atiram-se atiram-se pois, pela pois, janela. pois tem que se atirar com certeza, embora ele diga que normalmente os ninhos são perto de água, mas podem estar até 1 quilómetro de distância. Isto diz no Birds of the Western Palearctic, que é uma enciclopédia, portanto, que é o CRAMP, né, e outros que já falámos no webinário do Paleártico. Portanto, normalmente perto de água, a incubação demora 30 a 32 dias e é feita pela fêmea, e é já agora um termo técnico que eu acho que já falámos noutras conversas, a incubação é síncrona. É síncrona, ou seja, só começam a incubar depois de ser posto o último ovo. O que faz sentido, porque repara, os patinhos vão sair do ninho, vão ter que acompanhar a mãe para a água, e se eles estivessem a crescer com tamanhos diferentes ia ser complicado. Portanto, ela só começa a incubar quando acabou a postura, de modo que eles eclodem todos ao mesmo tempo. E chegando à água, tem que se alimentar, que a mãe não os alimenta, não é? A mãe só se limita a protegê-los, mas não os alimenta. Sim, eles Pelo que depois eu vão li, atrás da mãe e certamente vão pelo- aprendendo também a procurar o seu próprio alimento, claro. olha, vamos ficar por aqui. Gonçalo, muito obrigado, a todos os que nos ouviram, muito obrigado. A espécie de hoje foi então o merganse grande, e para a semana ainda andas lá pelo norte, Mas para a cá para semana mudamos de país. Depois de o 25 país. espécies na Suécia, para a semana mudamos de país e posso já fazer um pequeno spoiler: vem aí mais uma rapina. Força. E mais não digo. Despeço-me, até à próxima. Até à Obrigado a próxima. todos.